Vocês estão lembrados daquela proposta que a Takaichi usou para reduzir o imposto para zero? Então, foi agora para 1%, como eu já mostrei em algumas matérias anteriores, e aparentemente está havendo conversas um pouco mais frequentes e a mídia ela está sendo utilizada para poder mudar o discurso de, ao invés de ter corte de tributos, vamos ter subsídio. Ou seja, não vamos mais cortar o imposto, vamos usar subsídio. Você vê só como que político ele é filho da puta em qualquer país? Porque, olha só, essa mulher aí ela foi eleita porque ela tinha prometido a picanha, ou melhor, o 0% de imposto sobre bebidas em consumos, os bens de consumo. Agora, passou umas discussões, saiu matéria na mídia falando que as máquinas das mercado de empresa não aceita 0%, o mínimo é 1%. Deram uma de louco ali, todo mundo sabe que eu como trabalho na área de TI, tecnologia, é impossível uma máquina não aceitar zero, porque você tem literalmente 0 e 1 no meio da computação. Não existe esse papo de não tem zero no meu sistema. Você tem que ser muito boçal de acreditar numa história dessas. Então você tem aí essa... Como é que diz? Essa fuga pela tangente, né? Tem um ditado popular que quando você não quer lidar exatamente com um assunto, você foge pela tangente e vê outras opções. E aí vieram com a proposta do 1%. Saiu uma matéria que a Takaichi ela iria tentar meter ali 1%. Só que não foi nenhuma batida no martelo ainda. O pessoal ainda estava na dúvida se eles iam conseguir tancar isso mesmo ou não. E agora, aparentemente, a discussão está indo para o lado do subsídio. Eu já havia coberto isso anteriormente, só que a matéria hoje ela está dando uma ênfase especialmente no subsídio. E ela não menciona nem 0 nem 1%. Olha só esse título aqui, ó. A proposta de eliminar efetivamente o imposto sobre o consumo de alimentos está causando divisão dentro do Partido Liberal Democrático. Ela está sendo debatida na comissão tributária, com alguns defendendo subsídios em vez de cortes de impostos. Se você olhar dentro da matéria na íntegra, eles vão falar que na verdade a gente está querendo fazer 1%. E aí, com o que a gente arrecadar com 1%, a gente vai converter em subsídios para as famílias mais pobres ou alguma coisa nesse sentido. Só que assim, cadê o 1% no título? O 1% também é importante porque a principal promessa da Takaichi e seu grupo era de que iriam zerar. Então, esses simples fatos já é uma mentira na cara dura na população japonesa, porque tem muita gente criticando, esperando 0%, e falar que a parte técnica não aceita é uma tremenda cagada na boca do eleitor, porque quem trabalha com TI sabe que isso aí é mentira deslavada, ainda mais no país como o Japão, cara. É inacreditável como a galera consegue mentir dessa forma. Mente que nem sente. E você tem agora, ao invés de você ter a redução do imposto ou o zeramento do imposto, a proposta de enviar um subsídio. Ou seja, o governo ele vai utilizar a conta bancária que está registrada no seu My Number. Para quem não sabe, o My Number seria como um CPF aqui do Japão. É pra você ver, né? My number significa meu número literalmente. E aí você amarra uma conta bancária ali que o governo acaba enviando grana para você quando eles vão fazer algum subsídio. E aí tá um grande perigo, porque você pode ser facilmente manipulado a acreditar que o governo está sendo bonzinho. Só que aí você tem um grande porém. O governo, se ele define, por exemplo, que
o subsídio lá, a esmolinha que ele vai dar é de 10 mil ienes, as pessoas que consomem mais, elas ainda vão pagar uma quantia interessante de imposto. Vamos fazer um teste prático. Eu sairia beneficiado, porque eu tento viver no mínimo aqui, então com meu come, meu bebe, com meus bens de consumo aqui comprados, eu gasto cerca de uns 30 mil ienes quando eu quero economizar no máximo, ou seja, 10% do que eu estou gastando aqui, ele gira em torno de uns 3 mil ienes. Então eu sairia no lucro ainda com uns 7 mil ienes. Agora pensa no cidadão que ele tem família, que de repente ele é dono de um negócio de alimentos, o quanto esse cara teria sido beneficiado. Agora, uma vez que você tem a remoção total do imposto, todo mundo, a nação, teria mais grana, certo? Agora, pro lado do governo, o governo ele iria ser prejudicado, só que você vê que do lado do governo ele não consegue enxergar que ele tem ganhos, mesmo se ele cortar o imposto. E é isso que eles têm a dificuldade de observar de uma forma um pouco mais ampla os ganhos deles frente a isso. Como assim? Como o governo vai ganhar se ele está zerando o imposto dos bens de consumo? Tá aí a pegadinha. Bens de consumo é o quê? É os bens que você compra em supermercado, comida, bebida. Não entra aí o quê? Educação, vestuário, de repente viagens, de repente turismo, enfim, você tem outras opções que não é só bens de consumo, só bens de comes e bebes, que é o alvo dessa ação. E uma vez que o povo ele tem mais grana para poder fazer essa transição, acaba que o governo ele acaba ganhando por outras vias. E essa cambada de animais não percebe isso e quer dar subsídio, cara. E o cara que ele compra em larga escala, né? Vamos dizer que o cara ele não vai rolar cobrir os custos dele só com 10 mil ienes, porque ele é dono de um supermercado e ele compra muito alimento. 10 mil ienes vai ser cocô para ele. Ele ainda vai pagar uma grande quantia de imposto. Agora imagina se fosse zerado. O cara ia ter muita grana para comprar comida. Ele de repente poderia pegar essa grana e comprar sei lá, cara, uma Porsche para ele que ele iria converter o preço do automóvel em imposto. Então, de certa forma, a grana que o cara comprou a Porsche, vai para o governo nessa compra da Porsche. O dono do estabelecimento ele ganha uma grana bacana, ele fica feliz com aquilo, de repente ele pode gastar com uma viagem para, sei lá, cara, algum país estrangeiro. Estrangeiro não vale porque ele vai gastar dinheiro em outro país, mas aqui dentro, o japonês ele tá viajando muito localmente porque no exterior o iene está muito fraco. E aí ele vai gastar indo para, vamos lá, Osaka, vai para o Universal Studios. Ele vai fazer alguma coisa aqui dentro do país que não seja bens de consumo. Então você vê que o governo ele é incapaz de perceber o bem que ele vai fazer em outras vias. É ser muita mula, cara, de não perceber esses efeitos a longo prazo em outras vias. É a famosa curva de Laffer. Uma vez que você reduz o imposto, você acaba ganhando na arrecadação, porque a população ela acaba tendo mais grana para gastar em outras vias. Então, se de repente você reduz ali no bens de consumo, é claro, a pessoa vai poder comprar mais bens de consumo de graça, graça entre aspas, porque tem o preço do estabelecimento, mas a pessoa vai poder comprar também bens que não é só da indústria de comida e bebida. Então, você vê que o governo ele não pensa muito bem nesses ganhos laterais em caminhos não, indústrias diferentes. E eles querem dar a esmolinha do subsídio. Aí o que acontece? Você dá
10 mil ienes para um cara que movimenta a economia porque ele compra coisas em larga escala. O que ele faz? Ao invés de ele ajudar o cara da Porsche, ajudar o cara do turismo, ajudar a loja ali que está vendendo roupa, ele pega essa grana e vai para o governo. E aí fica ali centralizado no governo, que vai ficar segurando a grana para não movimentar, ou de repente vai mandar grana para o exterior, e aí vai foder o poder de compra do cidadão japonês, com mais impressão de grana, com mais, de repente, redução da taxa de juros, e aí faz essas palhaçadas ali dentro do governo. Então, você vê que ao invés do governo ele usar o seu cérebro e pensar assim nesse futuro que a gente está imaginando da cadeia econômica e os benefícios que os estabelecimentos de compra e venda irão ter, uma vez que você reduz o imposto em um setor da economia e você olha para outros setores que vão se beneficiar com essa grana a mais que vai sobrar, eles não fazem esse exercício. E se fazem, eles metem um louco, eles querem a grana para agora, eles não querem saber de futuro. Então, você vê que o governo japonês ele está usando a mídia para fazer esse marketing do subsídio, porque de certa forma ele não quer, por mais que você tenha os benefícios a longo prazo da cidadão japonês poder usufruir desse resto de imposto que ele vai poder ficar com ele se fosse zerado, o governo japonês ele prefere ter a grana agora para fazer alguma atitude de merda que ele vem fazendo já frequentemente, tentando bancar de bom mocinho para países no exterior. Agora, você vê que o governo japonês ele está caprichando nesse marketing. Eu acho que está, assim, na minha opinião, pelo que eu estou vendo no andar das matérias, é o que tá cheirando, sabe? O governo japonês ele não costuma ser muito direto no que ele menciona nessas matérias. Ele lança matérias em grande período de tempo. Então, ele lança uma matéria de repente lá do imposto zerado, que foi quando a Takaichi ganhou. Depois passa alguns meses, sai um monte de cortina de fumaça. Daí ele fala, não vai rolar 0%, daí dá 1%. Aí dá uma gritaria, dá uma levantada de poeira, a galera começa a se matar. E aí depois eles lançam uma outra pérola dessas. Opa, vamos ir de subsídio, vamos tentar meter um subsídio ao invés de imposto e ver a reação da galera. E aí, pouco a pouco, eles vão camuflando o que era aquela primeira promessa. Só que o povo japonês ele é anestesiado, ele está frenético no trabalho e acaba não percebendo, pelo menos o japonês médio. Agora, quem está mais atenado à política e vendo o que está acontecendo, como eu, vocês e galera que trabalha com isso, está percebendo o marketing que está sendo feito para vender não a ideia do imposto zerado, mas vender a ideia do subsídio frente a altos preços. Você vê a filha da putagem que é? Eles preferem dar esmolinha do que favorecer a galera de empresa com médio e grande porte, né? Que quem vai se beneficiar com compra de larga escala são essas empresas. Essas empresas elas vão poder comprar mais e movimentar melhor a economia. Mas não, é o governo que quer centralizar e movimentar a economia com o bem entender e às vezes enviando a grana para fora. Enfim, aqui você consegue fazer uma fácil comparação entre um certo líder político no Brasil que curtiu prometer picanha. Mas aí é papo para outro vídeo. Caso vocês curtem de notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal, deem o joinha para fortalecer e fique à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!